Olá, olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que vocês estejam todos ótimos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo. Shalom. Sejam bem-vindos ao canal Débora Gemina. Vamos embora aqui para mais uma meditação dos livros de Salmos, né? Para mim, eu entendia que o livro de Salmos tinha sido escrito pelo rei Davi, somente, mas não. Fala-se que foram vários escritores, né? E o livro de Salmos são orações, são cânticos, né, a Deus. E nós fizemos aqui o primeiro, o segundo e o terceiro. Vamos ver o que diz o quarto livro de Salmos. E aqui fala: confiança na angústia. Salmo de Davi para o cantor mor, sobre Neginote. Vamos ver aqui o que diz nas palavras aqui no 4 de Salmos. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em fama? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Aqui está Davi implorando a Deus, né? Orando a Deus. Até quando? É como quando a gente ora, né? Às vezes a gente ora e fala assim: Deus, até quando os nossos inimigos, os nossos algozes irão crescer? Até quando eles vão estar montando ciladas? Até quando eles estarão na espreita para nos pegar? Até quando? Nós temos que clamar. Muitas das vezes a gente quer fazer com as nossas próprias mãos. A gente quer colocar nossas mãos e nós tomarmos a frente. Não. Nós temos que nos ajoelhar e ao pé de Deus e pedir para Deus entrar na batalha. Porque a gente, como ser humano, nós somos fracos, falhos, e nós não conseguimos. Nós vamos até certo momento e olhe lá. Agora com Deus não. Quando a gente coloca Deus na frente da batalha, nada, ninguém fica à frente, né? Perturbai-vos e não pequeis. Falai com vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Aqui também ele está falando que ele deita e dorme e descansa. E é muito bom essa parte, é muito maravilhoso. Por quê? Porque mesmo muitas das vezes a gente é perseguida, a gente é confrontada, a gente é humilhada. Mas não tem nada melhor do que você deitar a sua cabeça no travesseiro e você ter uma noite de paz, uma noite de sono, como a Bíblia fala. Deitei, dormi e levantei, porque o Senhor me sustentou. Tem coisa mais maravilhosa? Às vezes a gente fica olhando para a grama do vizinho e fala assim: nossa, a grama do vizinho é mais verde, a grama do vizinho é porque o vizinho é isso, é aquilo, que o vizinho tem isso, é aquilo. Mas será que ele deita na sua cama e ele dorme, tem um sono justo, né? A gente vê muita gente aí hoje em dia em eminência aí, muita gente está aparecendo muita coisa errada. Glória a Deus. Eu sempre falo que a internet, ela veio para nos ajudar, né? Muito. Ela é uma bênção para aqueles que sabem usar e uma maldição para aqueles que não sabem. Porque muitas coisas estão aparecendo ultimamente. E o que a Bíblia fala? Que nada ficará escondido. Tudo vai ser expurgado, tudo vai ser colocado à vista dos homens, tudo vai ser colocado às clarezas. E Deus está fazendo essas coisas. Então aqui o que nos diz o Salmo 4? Vamos descansar neles, vamos deitar nossa cabeça no travesseiro e vamos clamar. Se você, minha irmã, meu irmão, está passando por alguma aflição, por alguma dificuldade, alguma coisa que você não vê, né? Você não vê saída, clama a Deus. Não olhe para o chão, não fique com a cabeça baixa, olhe para cima, porque é lá de cima que vem o nosso socorro. Deus, ele é o nosso socorro presente, constante. E se nós tivermos fé em Deus e nós entregarmos a nossa vida a Deus, você pode ter certeza, você pode estar no buraco que você estiver, você pode estar no calabouço, você pode estar no fundo do poço, Deus vai te ajudar, né? A Bíblia fala assim: faça a sua parte que eu te ajudarei. E quando nós chegamos no final do poço, se você voltar para baixo, só tem lamaçal. Então, o único jeito é você olhar para onde? Para cima, não é isso? E escalar e sair, né?
Então nós temos que olhar para cima, porque é de lá que vem o nosso socorro bem presente. Então, deita, durma. Às vezes a gente olha pro cenário do mundo, fala, meu Deus, como que tá as coisas? Mas aquele que lê a Bíblia, aquele que tem Cristo no coração, aquele que crê em Deus, que sabe que Deus é o único que pode nos ajudar, e tem temor a Deus, e lê a Bíblia com caráter, sabe que tudo que está acontecendo está aqui, e não tem para onde correr, não adianta. É que nem às vezes eu converso, falo aqui muito aqui em casa, às vezes a gente discute muito a Bíblia, que meu marido ele falou que leu só os primeiros 4 do Novo Testamento, Lucas, acho que Marcos, só. Quando ele ainda frequentava a igreja, que ele não frequenta mais a igreja católica. Mas eu falei, Maurício, o que está escrito, passa céus e terra, mas o que está escrito aqui nesse livro não vai cair por terra. Falei, porque Deus não é homem e nem filho do homem para mentir. Falei, você pode olhar e ver o caos do seu lado. Mas se você tiver Deus, se você crê em Deus, se você tem Deus como o seu salvador, o seu pastor, né? Ele vai te guardar. Os demônios podem estar do seu lado, eles não vão te enxergar, eles não vão tocar em você. Eu falei, e passa céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Então, o que eu quero dizer hoje, nessa manhã? Simplesmente creia, tenha fé em Deus, creia no Deus Salvador, Criador de todas as coisas. E porque tem uma parte na Bíblia que fala que não ficará nem raiz, nem ramo do ímpio e do injusto aqui nessa terra. Deus limpará. Tem gente que não acredita, né? A gente vê que tem gente que faz uma confusão. Eu estava lendo aqui em Apocalipse, fala que Jesus reinará 1000 anos, junto com os justos. E eu creio sim, que Jesus virá e reinará com 1000 anos. Tem gente que fala também, mas se Jesus descesse essa terra hoje, o povo mataria ele. Não mata mais. Ele já desceu, ele já passou pela morte, ele já desceu ao inferno, ele já pegou a chave, ele já foi lá no abismo, né, onde estava Lúcifer, pegou a chave da vida e da morte, está na mão dele. Então, se ele tiver que descer, ele vai descer e ele vai reinar. E diz que ele reinará com a vara de ferro, com a vara da correção. Porque Deus, ele é misericordioso, sim, mas Deus é justiça. E Deus, ele nunca vai tirar o justo pelo injusto, né? Então, um conselho que eu dou para vocês, leiam a Bíblia, tenham caráter para com Deus. Entre no seu quarto, tire meia hora, 20 minutos, você não precisa ficar lendo a Bíblia, né? Eu gosto de ler sempre antes de dormir, tomar meu banho, colocar meu pijama, antes de eu fazer minha oração, eu gosto de ler. Como eu tô lendo a Bíblia King James, então quando eu tô mais descansada, eu leio um pouquinho mais. Mas quando eu tô muito cansada, eu leio uma página, 2 páginas e vou dormir. Isso aí vai abrir nossa mente, gente. Isso aí também é um motivo pela qual também os lobos, os devoradores, não vão ficar te enganando com a Bíblia. Porque se você não sabe nada da Bíblia, tem muita gente que vem com balela, vem com história, vem com coisa na sua orelha e fica gritando na sua orelha, né? Inventando as coisas. E quando você lê, quando você conhece a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, ninguém vai te enganar. Porque você sabe o que é certo e o que é errado. E Deus, ele vai nos orientar quando a gente estiver em desacordo com a palavra de Deus. Ele mesmo vai dar um comichão nos nossos ouvidos. Então, o que eu quero deixar a palavra hoje, deite e descanse no Senhor. Não aflige seu coração, ore somente e agradece a Deus somente. Eu estava vendo uma historinha aqui no Coisa, falando de um pássaro, que ele vivia no deserto. E nesse deserto só tinha poeira, o calor sufocante e o frio da noite. E ele ele vivia só reclamando o porquê de tanto sofrimento. E ele não tinha as asas dele, não tinha crescido, ele não conseguia voar. Então ele vivia só sofrendo sofrimento. E teve uma vez que veio um anjo, desceu do céu. E o anjo desceu do céu e ele pediu para o anjo falar para Deus o porquê tanto sofrimento. Por que tanto eu só sofro? Desde agora, meu nascimento, estou aqui nesse deserto, a minha vida é só sofrer. Eu quero uma resposta de Deus. E o anjo foi até Deus e falou. E Deus respondeu que enquanto ele viveria, ele sofreria. Daí o anjo falou, mas se eu descer na terra e falar isso para ele, ele vai ficar muito triste. Ele vai sofrer ainda mais. Daí Deus falou para ele, fala para ele a todas as manhãs, quando ele acordar, né, abrir o olho, agradecer a Deus por tudo. Dizer, obrigado, Deus. Gratidão eu te dou, meu Deus. E aí o anjo veio e falou, a partir de agora, todas as manhãs, todos os dias que você, ao levantar, ao acordar, você vai agradecer a Deus, ser grato a Deus. E ele começou a ser grato, tanto pelo calor, pelo frio da noite, pela falta de alimento. Ele começou a agradecer, sempre agradecer. E o que veio acontecer? O deserto virou um oásis, ele criou asas. E quando o anjo voltou e viu aquilo e ficou assim, maravilhado. Isso é uma lição de vida para quê? Porque a gente pode estar no fundo do poço, mas vamos sempre agradecer a Deus. Ser grato pelo fôlego de vida. Por quê? Porque até o ar que a gente
Respira. Se não for por Deus, a gente morre. Porque se Deus segurar o ar por 1 minuto, acaba. Todo mundo morre se Deus segurar o ar. Então, meus irmãos, quando você entrar no seu quarto, pegue sua Bíblia, leia sua Bíblia. Tenha caráter para com Deus. Tenha temor a Deus, que é o princípio de toda a sabedoria. E aí ele dá a quem Ele quer. Fiquem todos com Deus e um ótimo final de semana.